E nessa noite, quero começar com esse salmo, lendo ele. Quero que você traga ao teu coração a memória aquilo que te dá esperança. Em Lamentações 3:21 diz para nós trazermos à memória coisas boas. Porque a vida é cheia de batalhas, cheia de dificuldades. E eu creio que a vida de todos nós aqui. Ontem uma pessoa falou assim, a vida de quem que não é difícil? Tinha uma pessoa murmurando, reclamando. Aí eu falei assim, é porque a vida dessa pessoa é difícil. Ela falou assim, me fala a vida de quem que não está difícil hoje? Realmente, a vida de quem? Mas se nós nos pegarmos só as dificuldades, nós estamos com um problema sério. Alguns momentos da nossa vida a gente precisa trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Você já passou algumas situações difíceis que você já venceu? Traga isso na tua memória. Às vezes você já venceu alguma doença, você já venceu alguma crise financeira, você já venceu algum problema no relacionamento. Traga memórias essas vitórias, porque isso vai te trazer esperança. E esse salmo começa com uma parte maravilhosa. Vamos ler? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Vou repetir, eu quero que você se conecte. Quem puder, não saia durante a mensagem. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Versículo 4, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Pai, em nome de Jesus, fala conosco, mas fala com clareza. Fala, meu Deus, de forma simples e clara ao nosso coração. Precisamos ouvir algum direcionamento para a nossa vida. E queremos te louvar por tudo que o Senhor é e tem feito, já fez e ainda fará em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Gente, eu entendo que está frio, eu entendo que hoje foi Dia das Mães, só que cristão tem que estar na igreja, principalmente Santa Ceia, que é um culto muito especial, certo? Então, não se desconecta do que Deus está fazendo, não. Vem para a igreja, em nome de Jesus. O frio não pode segurar a gente em casa, não, de forma alguma. Esse salmo, ele começa com o primeiro versículo, ele é muito espetacular. O versículo 1 diz para nós, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos, olha que fantástico, como quem sonha. Aqui, a restauração não é somente um conserto. Sabe aquele trinco que dá no copo, numa xícara, a gente quer consertar? A restauração que Deus fez, quando o povo saiu do cativeiro, o povo 70 anos de cativeiro, servindo deuses estranhos, numa terra estranha, servindo como escravo. E Deus proporciona a libertação para eles. De uma forma espetacular, o livramento chega. 70 anos, eles foram levados como cativos e serviram o povo de Deus, nós estamos falando do povo de Israel. E aqui está falando de algo que Deus fez, ou seja, o momento em que eles saíram do cativeiro. O momento que Deus proporcionou a libertação do cativeiro. Quando o Senhor restaurou a sorte, quando o Senhor fez aquilo que estava quebrado, aquilo que estava ali de forma ruim, quando eles estavam sofrendo, e Deus mudou a história. Deus restaurou, Deus fez algo espetacular, Deus mudou a circunstância. Um dia eles eram escravos, no outro eles eram livres. Num dia eles serviam deuses estranhos, no outro eles estavam livres para voltar para Jerusalém e servir a Deus. Um dia eles estavam numa situação de calamidade, no outro eles eram homens totalmente livres, podendo viver uma nova história. A restauração não significa que Deus quer reparar
colocar um super bonder em algo. Deus quer mudar situações, Deus quer transformar. E o tema da nossa mensagem hoje é: Deus ainda muda destino. Deus mudou o destino daquele povo, 70 anos cativo. E eu já quero, em nome de Jesus, o povo de Deus não é um povo coitadinho, que vem na igreja porque é um bando de coitado. Nós viemos na igreja porque nós já fomos salvos e nós estamos aqui para glorificar a Deus. Passamos situações calamitosas, dificuldades. Muitas vezes a gente parece que está preso numa situação. Passamos. Mas Deus, como Ele restaurou a sorte desse povo, livrou eles da escravidão, do sofrimento, eu quero declarar sobre as nossas vidas hoje que Deus é o mesmo Deus que muda também a nossa sorte hoje. Eu não sei que situação que você vive, ou você está vivendo. Pode ser crise financeira, pode ser crise na saúde, crise emocional, pode ser nos relacionamentos. O mesmo Deus que mudou a situação do povo 70 anos cativo, é o mesmo Deus que pode dar livramento para mim e para você hoje. Quem crê, diga amém. Vocês, por favor, me ajuda, dá glória a Deus, vibra, faz alguma coisa para eu não me sentir sozinha nesse lugar. Amém? Deus pode mudar e Ele certamente mudará a história. A restauração significa mudança de história, uma virada de cenário, cativeiros sendo quebrados, altares muitas vezes sendo despedaçados de nossa vida. O povo esperava 70 anos esperando a restauração, o livramento, eles serem livres de novo. E chegou o dia do extraordinário. E quando Deus promete algo, Deus faz. Amém? Deus prometeu que um dia eles sairiam do cativeiro e eles saíram do cativeiro. E em nome de Jesus, eu não sei o que Deus está ministrando no teu coração, mas eu tenho certeza que Deus vai e já está proporcionando quebra de cativeiros, mudança de história, mudança de cenário, mudança de destinos nas nossas vidas. Gente, durante 70 anos eles esperaram isso. E eu vou falar para vocês de alguém que vive e viveu já momentos prolongados de dificuldade. Eu não sei se você já passou uma dificuldade prolongada. Na sexta-feira passada, eu falei um pouco sobre isso, que quando a gente passa uma crise e ela é rápida, tudo bem, né? 2 dias, uma semana, maravilha. Ai, passou. E quando a crise ela é prolongada? 70 anos. Na sexta-feira nós falamos sobre Gideão. Ele ficou 7 anos em profunda miséria, porque os midianitas comiam, saqueavam todos os bens deles. Quando a crise é prolongada, a gente tem dificuldade em crer que Deus vai fazer algo, que Deus está na nossa vida, que Deus está conosco. Vocês já passaram por momentos assim, de crise prolongada? Às vezes, assim, uma crise emocional, ansiedade, depressão, ou uma crise com o filho, uma crise com o esposo, uma crise emocional, não sei em que crise, e de repente ela se prolongou por um tempo, demorou dias, meses, semanas, não sei. Muitas vezes quando isso acontece, a gente tem dificuldade em ver a mão do Senhor, que a gente começa aquele questionamento: será que Deus está com a gente mesmo? Se eu tivesse Deus, por que eu estaria passando por isso? Eu não sei vocês, mas eu já me peguei várias vezes assim. Será que Deus está comigo? E Deus estava com eles, 70 anos no cativeiro, e Deus nunca os abandonou. E eu quero dizer, eu não sei qual é o período que você está passando essa crise, mas Deus não te abandonou. Em nome de Jesus, Deus não te abandonou. Deus não nos abandona. E Ele nos fortalece. Pode ainda, a crise está aí na tua vida, mas lembra de uma coisa: coloca teus olhos no Senhor. E aqui o povo estava dizendo: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Gente, foi algo tão extraordinário. Sabe quando você sonha e você fala assim: nossa, não queria ter acordado. Nossa, eu estava sonhando que eu estava lá na Disney, sonhando que eu estava na praia, sonhando que tudo tinha dado certo. Eu não sei, imagina um sonho que você já teve e você acordou e falou assim: nossa, não queria ter acordado. O povo, era tão o milagre, o extraordinário de Deus tinha chegado, eles estavam livres. E eles começaram: parece que estamos sonhando. Sabe aquela coisa maravilhosa? E eu quero dizer para você, o milagre também vai chegar na nossa vida e nós vamos ficar como esse povo aqui. Quando o Senhor restaurar nossa sorte, nós vamos ficar
anestesiados e dizer assim: poxa vida, olha o que o Senhor fez. Porque nós estamos falando de Deus, nós estamos falando de homem que fala e mente, gente que inventa historinha. Nós estamos falando de um Deus que pode todas as coisas. Quando o Senhor restaurar, dá brados de alegria e começa a ficar em estado de êxtase mesmo. Começa a pensar: meu Deus, parece um sonho, mas não é sonho, é realidade. Quem quer viver isso? Se vocês não querem, fica aí sozinhos, porque eu vou viver isso. E eu vou viver isso. Eu já vivi várias coisas na minha vida que de um dia eu estava numa situação e no outro Deus me proporcionou outra. Eu já vivi isso, então eu sei o que esse povo estava falando. O Senhor restaurou a nossa sorte e nós estamos aqui como quem sonha. Então a nossa boca, o versículo 2 diz aqui: a restauração, ela produz uma alegria que transborda. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Quando o Senhor restaurou a sorte do povo, eles ficaram em estado de êxtase, de alegria. A boca deles se encheram de riso. Depois de anos de dor, depois de anos de tormenta, eles começaram então a se alegrar. Eles começaram a celebrar. Eles começaram a dar brados de alegria, começaram a exaltar o Senhor. Irmãos, tem crente que recebe as coisas de Deus e ainda fica murmurando: nossa, mas demorou, hein? Não podia ter sido antes? Aqui é um segredo. Quando Deus restaurou a sorte, eles ficaram alegres e eles começaram a rir e eles começaram a celebrar e eles começaram a agradecer a Deus. Eu quero te dar uma dica, se for necessário nessa noite. O Senhor vai restaurar a nossa sorte. E quando isso acontecer, enche a tua boca não de murmuração, mas de alegria. Dê brados de alegria, de glória a Deus. A restauração foi tão maravilhosa e eles ficaram alegres. Você pode se alegrar? Aí a segunda parte do versículo 2 diz assim: então entre as nações se diziam, não eram mais eles estavam alegres, mas os inimigos, as nações vizinhas. Olha os que as nações, as pessoas ao redor fizeram. Diziam deles: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Eu quero te dizer, você se alegra e as pessoas ao redor verão o que Deus vai fazer na sua vida. Você recebe isso? Você não vai precisar ficar falando. Eles verão o que está acontecendo com você. A reviravolta com esse povo foi tão grande. Eles começaram a sair da Babilônia, começaram a sair do cativeiro e voltar para Jerusalém. E quando eles voltaram, o povo começou a ver que as nações vizinhas começaram a enxergar que eles eram livres novamente. E eles diziam: grandes coisas fez o Senhor por eles. Irmãos, em nome de Jesus, quando Deus começar a restaurar a tua sorte, e isso é breve, você recebe essa palavra? É para logo. As pessoas ao seu redor, pode ser inimigo teu, eles vão testemunhar que foi o Senhor quem fez, porque o homem não consegue fazer. Tem coisa que o homem faz, tem coisa que é só Deus. Você já usou essa expressão, agora é só Deus? Essa expressão parece que é tão chula, né? Só Deus, parece que um coitadinho. Não, só Deus significa o Todo-Poderoso pode todas as coisas. Então se a situação é tão calamitosa, só Deus, e Ele pode, porque Ele é Deus de todas as coisas. Os vizinhos então, eles falavam daquilo que o povo estava vivendo. Eu quero dizer uma coisa bem séria. A nossa vida, ela fala muito mais alto do que as palavras que saem da nossa boca. Quem nós somos fala muito mais alto do que aquilo que a gente fala. Tem coisa que a gente não precisa falar, é só viver. Quem é você? Aonde você põe a planta dos seus pés. Quando você chega, as pessoas olham para você e você é embaixador do quê? Porque tem gente que é embaixador do problema. Tem gente que chega e você quer cortar caminho, né? Que a gente não seja isso. Que chega e fala assim: ai meu Deus, o fulano chegou. Oi, aquele sorriso amargo, né? Oi fulano, que bom que você veio, ainda mente. Nós somos embaixadores do quê? As pessoas se alegram quando você chega? Hã?
E aí, faz uma avaliação. Você é o testemunho vivo. Então, quando Deus começar a restaurar a tua sorte, as pessoas ao seu redor, sejam inimigas ou não, vão começar a olhar para você e vai declarar: foi o Senhor quem fez, porque homem nenhum poderia ter feito isso. Você pode viver isso na sua vida? Todos vão reconhecer que foi o Senhor. Irmão, você recebe essa palavra? Diz aí, em nome de Jesus. Então começa a receber o que Deus está te falando. Porque eu não vim aqui hoje, nesse frio, porque eu tenho um frio gigante, para contar a história da Bíblia para ninguém. Eu vim aqui hoje profetizar o que Deus tem para as nossas vidas. E em nome de Jesus, mesmo que o seu sofrimento seja prolongado, Deus está nos trazendo aqui hoje dizendo que nós vamos encher a nossa boca de riso. E quem ao nosso redor estiver olhando, verá o que Deus irá fazer em nossas vidas. Em nome de Jesus. Você recebe isso? Terceiro ponto e terceiro versículo. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. O povo volta a dizer: grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos tristes. Estamos o quê? Diga assim: alegres. Irmãos, quando Deus mudar a tua história, a tua boca vai se encher de riso, a tua boca vai se encher de cântico, e você vai declarar: grandes coisas fez o Senhor por mim. Profetiza, testemunha, declara, e viva isso todos os dias. De fato, grandes coisas fez o Senhor por nós. Do versículo 1 até o versículo 3, nós vemos aqui o que Deus fez com o povo. Era uma lembrança do que Deus fez na vida deles. Deus mudou a sorte. Estavam em cativeiro e agora são livres. Deus muda de uma forma extraordinária a vida desse povo. E agora, a partir do versículo 4, nós vemos uma mudança de cenário. Primeiro, nós vemos o que Deus fez. Eles alegres, cheios de alegria, as nações falando sobre eles. Agora no versículo 4, dá uma mudança até no verbo. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Irmãos, olha para mim. Deus mudou a sorte do povo e Deus muda a nossa sorte. Só que quando Deus muda a nossa sorte, a história não acaba aqui. A história tem continuidade e novos desafios virão. Novas coisas virão na nossa vida, porque nós estamos vivos, certo? E viver é desafiador. E aqui, a partir desse versículo, então, nós vemos algo que mesmo depois da restauração, ainda tem áreas da nossa vida que precisam ser tratadas. O povo sabia que eles saíam de cativeiro, mas agora iam viver novos desafios. Outras áreas das suas vidas precisavam de continuidade, às vezes precisava de cura, precisava de restauração, outras áreas. E a obra, eles sabiam que precisava continuar. Deus fez, pronto, acabou. Não, Deus precisa continuar fazendo na nossa vida diariamente. E eles aqui falam, então, o salmista fala: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Eles sabiam que um ciclo havia se encerrado, mas outros viriam, seria desafiador e eles precisariam vencer esses ciclos. E eles acreditavam que Deus era quem proporcionava isso para eles. Então, restaura, Senhor, a nossa sorte. Só que o versículo não acaba aqui. Como as torrentes do Negueb. Negueb, para quem não sabe, é uma região desértica. Não tem vida, não tem água, é uma terra seca, sem vida aparente. E quando você vai dar uma aprofundada aqui nas correntes do Negueb, você vê esse deserto passar por períodos enormes, sem água, sem nada, sem produzir, seca. E as torrentes que vêm sobre o Negueb eram as torrentes de água que se formavam nas montanhas vizinhas de uma forma de repente e descia com força violenta até o Negueb, até essa região. Se formava
de uma forma bem simples, tem toda uma explicação, mas para você entender, se formavam as águas, começavam as chuvas nas montanhas vizinhas do Negueb e elas desciam com uma violência gigante sobre a terra. E aonde lá no Negueb era deserto, se transformava em poços, em rios, a terra seca, ela ficava como uma terra molhada novamente, com vida novamente. E por que aqui o texto está falando, restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb? E simplesmente assim, de repente, Deus pode e Deus fará inundar o nosso deserto. Do nada, de repente, do nada que eu falo humanamente falando, mas na proporção de Deus, Deus de repente vai mandar torrentes de água sobre nós. Existe até uma música, torrentes de água sobre o sedento, chuvas sobre a terra seca, e vai trazer sobre nós. Quem está comigo, diga amém. Existe terra seca aí na tua vida? Existe enfermidade, doença? O que tem que você está falando? Meu Deus, que sequidão! Deus de repente pode mandar essas chuvas sobre a tua vida. Irmãos, tem coisa que você faz, tem coisa que é Deus quem faz. Tem coisas que você produz, tem coisas que é Deus que realiza. Tem milagres que vem da mão do Senhor, e de repente veio então essa chuva, então eles queriam que Deus restaurasse a sorte deles, a jornada deles precisava continuar, e eles queriam ser inundados, como se Deus de repente mandasse também sobre a terra seca, aquilo que eles ainda iam viver, águas, para que aquela terra fosse abundantemente saudável novamente, tivesse ali encharcada novamente. Em nome de Jesus, o deserto não produz água sozinho. Muitas vezes você está falando, meu Deus, esse deserto não passa. Deserto muitas vezes não produz. Na verdade, deserto nunca produz água. Porém, Deus, Ele pode trazer essa água, essa chuva, esse novo. E sabe de onde vem o novo? Sabe de onde vinham as águas do Negueb? Vinha do alto. Da onde vem o teu socorro? O teu socorro também vem como torrentes do alto. Amém? O que parece sequidão, terra seca, Deus também pode produzir. Existem milagres que não dependem da nossa força. Irmãos, tanta coisa que eu quero fazer com a minha mão, e eu me esforço. Muita coisa eu quero fazer, eu quero me organizar, eu quero realizar. Mas tem coisa que não depende da minha ação. Não depende do que você fizer. Não depende de mim, não depende de você. Tem situações na nossa casa que não depende da gente. Tem situações na igreja que não depende da gente. Tem situação no trabalho que não depende. Mas depende da força que vem como as torrentes de água no Negueb, que vem do alto. E é só Deus quem pode fazer. E é nisso que eu lanço a minha fé. A sua fé está em quê? Em pessoas? Ou a sua fé está em Deus? E eu espero que essas águas também venham sobre a sua vida, mudando cenários, mudando o destino, tirando a esterilidade, florescendo na sua vida. Não por força, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. E essas águas representam mesmo o Espírito do Senhor vindo sobre nós. Amém? Talvez você esteja aí como Negueb, seco, cansado, no silêncio, não escuta nem a voz de Deus. Sabe quando parece que Deus está calado e Deus não está nem te vendo? Essas torrentes também podem vir sobre a sua vida. Quem quer receber essas torrentes? Diga amém. Amém? Em nome de Jesus, isso vai acontecer, porque nós buscamos no Senhor. O versículo 5, há milagres que vêm pela semeadura. O versículo 5 dá mais uma virada. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Há milagres que vêm da mão de Deus. É Ele quem faz sem a minha e sem a tua ação. Nós não precisamos fazer nada. É Ele quem vai realizar. Porque é tão extraordinário que não tem como a nossa mão fazer. Mas existem milagres que vêm através, como eu venho ministrando aqui toda sexta-feira. Se você não está vindo, você está perdendo. Eu tenho ministrado toda sexta-feira, que como nós testemunhamos aqui, e eu não me prolonguei muito no testemunho, porque eu queria nessa parte falar sobre isso. Existem milagres, irmãos, que vai vir sobre aquilo que você semeia. Se você não semeia nada, você não colhe nada.
Se não tiver intervenção divina, você não vai colher. Porque existem milagres que é aqui, ó, os que semeiam. Irmãos, as nossas lágrimas quem está semeando na dificuldade. As nossas lágrimas, tem estudiosos que dizem que as nossas lágrimas são aquilo que está molhando a semente que nós vamos colher abundantemente. Quando eu ouvi essa expressão, achei fantástica. Lágrimas, elas inundam, elas encharcam, elas molham a semente que nós estamos plantando. Isso é fantástico demais. Se você está semeando num tempo de escassez, num tempo difícil, os que semeiam com lágrimas, aqueles que não deixam a cruz, aqueles que não abandonam, aqueles que não viram as costas na crise. Se você está semeando com lágrima, o versículo fecha assim: com júbilo, com alegria, você vai colher. Você crê nisso? Aqui, nesse salmo nós vimos no versículo 4, o milagre que só Deus faz. Ele vai fazer de repente. E o milagre que é produzido aqui no versículo 5, a partir da nossa semeadura, daquilo que nós estamos plantando. Pastor, mas a minha família... E chora, mas chora com Deus. Porque chorar com Deus dá resultado. O pastor Diego estava falando aqui, né? Tem hora, irmãos, que a gente quer desabafar, mas fica desabafando no ouvido de gente errada. Se quer chorar, a gente chora no ouvido de Deus. Ou chora com gente madura, pelo menos, que vai te dar um norte, que vai te dar uma direção, que vai te levar para outro nível de vida. Não chora na orelha de gente murmuradora que fica, no lugar de levantar você, vai te destruir ainda mais. Semeia com lágrimas na presença do Senhor que você vai colher. Lágrimas estão irrigando o seu futuro. Em nome de Jesus, o choro, amados, é temporário. Você pode estar chorando hoje, mas você vai colher amanhã. Os que semeiam com lágrimas, com júbilo ceifarão. Pastora, você chora? Gente, o que eu mais faço, a gente chora feio, hein? Porque mulher chora feio. Abre um bocão, isso, ainda tem maquiagem, o negócio piora, né? Só que chora, que tiver que chorar, chora, mas chora na presença de Deus. Porque quem chora, esse choro é temporário. Quem recebe essa palavra? Vai ficar chorando a vida inteira, não, irmão? Você está chorando a vida inteira, pode, em nome de Jesus, já receber teu milagre. Porque Deus está colocando final em sentenças de choro. Porque nós vamos colher abundantemente. Nós vamos colher. Eu vou colher. Hoje, não sei. Amanhã, não sei. Só sei de uma coisa. Eu vou colher aquilo que eu estou plantando. Com lágrimas, com lágrimas. Tem dia que chora menos, tem dia que chora mais. Tem dia que a gente não chora, mas tem dia que chora abundantemente, mas chora para Deus e a coisa vai funcionar. Porque quem chora para Deus recebe. Versículo 6, para nós finalizarmos. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. O versículo 6 fecha a ideia da plantação. Está andando, está chorando, está plantando, você vai voltar sorrindo e com os feixes. Porque você plantou, irrigou, ali deu fruto e você vai voltar com os seus frutos alegres. Quem recebe isso, diga amém. Irmãos, pelo amor de Deus, não fica triste em teu lugar, não. Deus está falando que vai restaurar a nossa sorte. Deus vai restaurar a nossa sorte. Quem está orando para isso, diga amém. Se você não estiver orando, então está fazendo o que, cristão? Começa a orar e fala: Senhor, muda a nossa sorte. Porque eu quero ficar como esse povo que saiu do cativeiro, glorificando, exaltando, dizendo: meu Deus, minha boca está cheia de riso. As nações declarando a alegria deles, falando que o Senhor fez grandes coisas. Irmão, será tão grande nossos milagres que nós vamos transbordar isso. Nós vamos, mesmo que estamos ainda chorando, nós vamos colher. Tem gente que fala assim: pastor, você é muito otimista. Irmãos, não tem nada de otimismo, tem palavra de Deus. Você está vendo? Eu gosto muito dessa expressão. As pessoas perguntam: você está vendo isso? Não, eu não estou vendo. Está tão certo isso para você? Não, fisicamente não tem nada certo. Está tudo fora do lugar. Mas quem anda com Deus, mesmo que chorando, ele não anda no âmbito do natural. Ele anda no âmbito do
extraordinário espiritual. Deus fez e Deus vai fazer novamente. Deus fez lá no povo, Deus restaurou, Deus continuou restaurando. Deus fez na tua vida algo. Então se lembra disso e agradeça. O que eu quero profetizar nessa noite, que Deus fez algo na sua vida e vai continuar fazendo ainda hoje. Se você viveu momentos extraordinários, nós vamos continuar vivendo momentos extraordinários. Se nós vivemos a alegria do Senhor, ela ainda pode ser verdadeira nas nossas vidas. Ela vai acontecer. Irmãos, a nossa vida não é feita só de choro, não é feita só de tribulação. Pode ser um tempo até longo, mas a seca, a tribulação, as torrentes virão sobre nós em nome de Jesus. É sobre essa palavra que nós lançamos a nossa fé. Não saia desse culto hoje indiferente. Ai, será que eu vou receber? Esse será já é a tua sentença que você não vai receber. Porque só recebe quem crê, quem profetiza, quem levanta a mão e fala: Senhor, eu não estou vendo nada. Essa pastora parece uma doida, mas eu vou declarar sobre a minha vida. Porque tem dia que eu falo: Deus, pareço uma doida. Deus fala assim: é assim mesmo, só vai. Porque quem olha a nossa situação, fala assim: ela é doida. Quem olha a nossa situação, declara o quê? Uma sentença de morte. Mas, irmãos, a sentença de morte é só para quem não tem Deus. E quem permanece chorando e semeando, vai colher das mãos do Todo-Poderoso. Você recebe essa palavra? Diga amém. Em nome de Jesus, os salmos, estou encerrando, se o pessoal do louvor quiser subir. O Salmo 126, ele revela milagres extraordinários. Milagres repentinos, torrentes de água vindo sobre nós. E ele revela milagres de semeadura. Quando nós plantamos, nós vamos colher. Olha aqui para mim. Irmão, se você quer receber mais, planta mais. Quer receber amor, planta amor. Quer receber carinho? Planta carinho. Quer receber dinheiro? Planta dinheiro. O dia que eu fiz a plantação, e isso foi uma das coisas. E eu sempre faço algumas ofertas. Sempre estou semeando. Porque eu entendi que se eu quero receber, eu também tenho que plantar. A gente só quer receber. A gente só quer receber. Tem uma outra pessoa, eu também já contei no culto de sexta-feira aqui, me entregou uma oferta para a imersão de mulheres. Na hora, a gente sabe, né, que as pessoas trabalham, tem dificuldade. Eu falei assim: não precisa, já está tudo certo na imersão. Ela falou assim: olha, eu não tirei um centavo do meu bolso. Deus me deu e mostrou que era para eu investir na imersão. E é para você pegar o dinheiro. Eu peguei. E eu tenho certeza que essa pessoa também está plantando e ela certamente vai colher. E depois, se ela quiser testemunhar, ela pode testemunhar aqui sobre isso. Irmãos, quer receber dinheiro, tem que plantar dinheiro. Quer receber o quê que você quer receber? Ai, ninguém gosta de mim. Você gosta de alguém? Ai, ninguém me abraça. Você abraça alguém? Ninguém dá presente no meu aniversário. Você dá presente para alguém? Ninguém me mandou um WhatsApp no meu aniversário. Você mandou para alguém? Vocês entendem o que é plantação? Quer receber, mas não quer plantar. Cuidado com isso. Minha família, ninguém lembrou de mim. Você lembrou de alguém da sua família? É nesse nível. Deus honra aquilo que foi plantado, mesmo que foi plantado com lágrimas. Irmãos, tem coisas que Deus vai pedir para você, você vai falar assim: Deus, não posso não, igual a minha oferta aqui. Irmão, eu vou falar a verdade, não podia não. E eu plantei com muita fé. Não podia não. Mas eu plantei com fé. E Deus me honrou e vai honrar mais. E quando eu recebi, eu falei: Deus, mas por que eu estou recebendo isso? Deus ainda ministrou algo no meu coração. Quem semeia, colhe 30, 60 ou 100 por um. Você está recebendo 30, 60 ou 100 por um? Depende da plantação que você fez. Existe coisa que você vai plantar que você vai receber 100. Vamos colocar assim, você plantou uma semente, só para você ter ideia, você vai receber 100 sementes. O que você tem plantado? Irmão, se Deus mandou você abençoar alguém, abençoa. Eu não estou falando sobre a minha pessoa, não. É aquilo que Deus te mostrar. O que Deus está mandando você fazer? Faça. Porque ninguém supera Deus no dar. Haverá muitas coisas abundantes.
quando nós semeamos. Então sai daqui hoje com a ideia. Tem coisa que só Deus fará. Milagres virão de repente, sem que você tenha feito nada. E tem milagres que você vai ter que plantar. Amém? Vamos ficar de pé e orar antes da ceia?